Como muitos fãs de Fórmula 1, eu me pergunto muitas vezes, a Fórmula 1 atual realmente está menos interessante, menos competitiva, mais chata do que a de décadas anteriores? Para entender isso aí um pouco melhor, eu fui atrás dos dados e fiz algumas análises, começando pelo número de vencedores dentro do mesmo campeonato. Tivemos alguns anos atípicos, como 82, por exemplo, quando houve 11 vencedores diferentes dentro das 16 corridas que havia na época, mas, de modo geral, não houve uma grande mudança, não houve uma tendência para mais ou menos vencedores ao longo das décadas. Então, esse aqui é um indicador que me parece ser pouco elucidativo. Já aqui, vendo a quantidade de pilotos que concluem as provas, a diferença é brutal. No começo dessa série aqui, nos anos 80, só 50% dos pilotos terminavam as provas. Hoje, isso está em 90%. Os carros daquela época eram muito menos confiáveis e havia mais imprevisibilidade, né? E isso não deixa de ser um tempero especial para o espectador. E quanto às distâncias entre os pilotos de ponta, como é que ficava? Eu filtrei apenas as chegadas nas quais o segundo colocado chegou a menos de 2 segundos do vencedor. E o que me surpreendeu foi ver que nos anos 80 era bem pouco comum ter essas disputas na chegada. Hoje em dia não é tão comum, está em torno de 20% das provas, uma a cada 5, mas é mais do que naquela época. Ou seja, a minha memória é que naquela época existia isso com uma certa frequência, me enganou. Ainda em relação à distância entre os pilotos, houve um aumento no número de pilotos dentro da mesma volta do vencedor. Ou seja, o pelotão ficou mais compacto. Teoricamente, isso deveria indicar mais competitividade. E aqui é algo que os fãs não gostam de forma alguma. Quando o campeonato é decidido antecipadamente. Houve alguns campeonatos extremos, como o de 92, quando Mansell se sagrou campeão com 5 corridas de antecipação, com aquele carro que tinha suspensão ativa. O 2002, quando Schumacher se sagrou campeão com 6 corridas de antecipação. E agora em 2023, quando Verstappen foi campeão com 5 corridas de antecipação. O que eu vejo sim é que nos últimos 10 ou 15 anos, a antecipação da decisão para 2 ou 3 corridas antes do final tem acontecido de forma mais frequente do que era antes. E isso não contribui com o espetáculo. E por fim, o gráfico mais importante, para nós brasileiros. Quantos brasileiros tinha no pódio? Do final dos anos 80 para o começo dos anos 90, isso era muito comum. De 80 a 90% das corridas tinham no mínimo um brasileiro no pódio. Às vezes até 2, Senna e Piquet. E esse apego sentimental é de suma importância. Infelizmente já faz 10 anos desde o último pódio com o brasileiro. Claro que existem muitos outros dados que poderiam ser analisados aqui, e isso aqui não é conclusivo. De qualquer forma, eu considero que é muito difícil fazer essa correlação entre dados quantitativos e a emoção que a categoria gera. Existem muitos fatores que não são quantificáveis, e entre eles eu cito um exemplo para quem é da minha geração. Eu sou de 73. Eu era adolescente quando Piquet e quando Senna foram campeões. Aquilo era percebido de uma forma muito intensa, não só pelo campeonato em si, mas pela própria fase da vida. E mesmo que hoje algum piloto brasileiro fosse campeão, isso não teria o mesmo impacto em mim. Em poucas palavras, eu adoro quantificação, mas nem tudo é quantificável. Até a próxima!